Saudando aí os irmãos aí com a Shalom, né, que é a paz, essa é a igreja de Yeshua HaMashiach. Esse é o lendário comentário bíblico que é o melhor do mundo. E está rolando nesse momento o quadro Episódios Perdidos. E o episódio do momento é Revolução Russa. Esse é o episódio Revolução Russa. Pois é, iremos tecer os pequenos comentários nesse momento sobre os 100 anos da Revolução Russa, né? Que agora no dia 6 de novembro, né, se não me engano, de 2017, completou-se 100 anos da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique de 1917. A gente precisa entender inicialmente o contexto, né? Naquela época, a Rússia havia adentrado na sangrenta Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E desde antes da Primeira Guerra Mundial, desde o final do século XIX, a Rússia tinha muitos problemas sociais, muita fome e muita miséria e muita insatisfação do povo. A Rússia era governada pelos czares, né, que eram os césares, os imperadores. Então era o grande Império Russo. E essa nobreza imperial gozava de muitos luxo e de uma vida muito boa, né? Uma vida muito bem, esplêndida e bem regada. E o povo em si estava na miséria, né? E na fome. Então havia um cenário de muita insatisfação. Depois que a Rússia entrou na Primeira Guerra, a satisfação aumentou muito, é claro, porque as mortes dos soldados, né, das pessoas do povo, morriam em escala assustadora. Então a insatisfação do povo com essa miséria e morte e guerra aumentou muito, enquanto a nobreza, né, claro, vivia no luxo. Mas teve um fato que foi a gota d'água, o estopim para uma revolução, uma revolta popular. Que a família real tinha um filho, né, que sofria um problema, uma espécie de epilepsia, um descontrole, né, sofria surtos. E havia um indivíduo comum, né, um camponês chamado Gregory Rasputin, e ele aparentemente, uns diziam que ele era um cachaceiro, outros diziam que ele era um tolo santo, né? Ninguém sabe até hoje se ele era um tolo santo ou se ele era um cachaceiro. Mas enfim, aparentemente ele tinha o poder de controlar essa doença, esses surtos, né? Essa espécie de epilepsia do filho da família real. Então, por conta disso, ele foi, né, morar com a família imperial. E aparentemente dizem que Rasputin tinha uma forte influência sobre a família imperial, né, e sobre as decisões do império. Então, esse suposto fato foi a gota d'água para o estopim da Revolução Bolchevique, Revolução Russa, Revolução do Povo. Mas como se deu a coisa? Eles dizem Revolução Bolchevique, porque eram facções, né, facções políticas socialistas. A principal delas chama de bolcheviques, que significa a maioria. Então, esses socialistas queriam um governo do povo, ou supostamente do povo, ou seja, que fosse destituída a família imperial, né, que fosse feito um governo do povo, em que todos fossem iguais. Então, todo o capital, né, todas as propriedades seriam não mais particulares e não mais da família imperial, mas seriam do povo, ou seja, do povo, do governo do povo, e todos teriam direitos iguais, renda igual, direitos a uma vida igual. Então, seria um governo de coalizão, né, dos camponeses, né, agricultores e dos operários. Pois é,
Então, dentre esses grupos socialistas, havia o principal deles, né, que era os bolcheviques. Mas baseado em que essas ideias de socialista, né, ideia de uma verdadeira utopia, né, de um governo igualitário, de pessoas iguais, camponeses, trabalhadores, todos iguais, na mesma patamar social, sem desigualdade social, os meios de produção, tudo do governo, governo do povo, controlando tudo, longe de uma família imperial, né, longe de um governo capitalista, contra o governo capitalista. Essas ideias socialistas vieram de um judeu chamado Karl Marx, né, que é o pai do socialismo, do comunismo, do chamado marxismo. Curioso, né? Curioso que o socialismo em geral ele é ateu, né? Ele não crê em Deus, certo? Mas o criador do socialismo é um homem judeu chamado Karl Marx. Então, baseado nas ideias de Marx, é que esses socialistas bolcheviques surgiram. É uma utopia, na verdade, né? E claro que eles não acreditavam em Deus. E eram liderados por um cidadão muito carismático chamado Vladimir Lenin, né? É conhecido até hoje o pai da Revolução Russa, que é o Lenin, que liderava. E aí estourou a Revolução Russa, ok? Um movimento, né? Por conta da miséria e da guerra, estourou esse movimento. E eles conseguiram destituir a família real, ok? Conseguiram destruir e instalar o seu governo socialista comunista. Claro que eu não preciso falar que os comunistas não acreditavam em Deus, né? Então, ou seja, era uma ideia destinada ao fracasso, ok? Eu estou falando isso porque há 100 anos da reforma da Revolução Russa, aí vai surgir sempre aquele professor de história, né? Aquele historiador, aquele filósofo para exaltar, oh, que beleza, que maravilha, um marco da humanidade, a reforma, perdão, a Revolução Russa, igualdade, igualdade para todos, para o povo, vai surgir aquele filósofo e aquele historiador para falar, oh, que coisa boa, que coisa magnífica, né? Geralmente é ateu também, né? Esses professores, né? Esses filósofos vão falar que beleza, Revolução Russa. Tipo assim, não há motivo algum para se comemorar. Por quê? Tão logo estourou a ideia de igualdade do povo, todos iguais, oh que beleza, essa ideia utópica, isso nunca saiu do papel, nunca saiu uma vírgula daquilo ali, saiu do livro de Karl Marx, ok? Tudo história de carochinha. Tanto é que, tão logo iniciou a Revolução, veio o que? A guerra. E com guerra a morte, né? Havia o exército vermelho, que era o exército bolchevique, e criou-se um exército branco, né? Para poder, a favor do império, para poder retomar o império. E ambos os exércitos lutaram, né? O exército vermelho venceu, ou seja, teve muita guerra. E a família imperial, que inicialmente tinha sido presa, eles foram mortos, né? Mulher e criança, morto a golpe de faca, né? Baioneta. Então, ou seja, eram covardes esses bolcheviques. Então, ou seja, iniciou-se a guerra. Entendeu? Teve a guerra, os bolcheviques venceram e implementaram seu governo. Aí, tão logo, o Lenin ficou doente, né? Ficou doente e morreu. E veio a disputa, né, entre dois cidadãos, o Trotsky e o Stalin, né? Começaram a disputar e o Stalin venceu, né? Joseph Stalin foi o que governou a União Soviética. E Stalin significa homem de ferro, claro. E ele foi o cidadão, possivelmente o cidadão que mais ordenou matar pessoas na história da humanidade, muito mais do que Hitler. Porque todos os seus oponentes do seu governo eram matados, em escala industrial. Ele não matava 1, 2, 3, ele matava 100 mil, 1 milhão, matava brincando. É um verdadeiro diabo, o tal do Stalin. Tanto é que depois mandou matar o seu adversário Trotsky, que fugiu, ele conseguiu achar ele no México e mandou matá-lo. Então ele matou muita gente. Então o que era um governo socialista, uma utopia do povo, transformou-se em que? Ditadura. Então todo socialismo, todo governo socialista e comunista que existiu até hoje, que fala em governo do povo, em igualdade do povo, transforma-se em uma ditadura. Quer dizer, o povo
não tem direito nem de demonstrar sua opinião, porque não existe democracia. Ou seja, é ditadura, é punho de ferro. Quem ousar questionar é aniquilado, é morto. Tá? Então, ou seja, a gente tem noção do número de pessoas que foram mortas da União Soviética durante o governo de Stalin, né? Inclusive, é até curioso, né? Porque na Segunda Guerra Mundial o negócio apertou tanto que o pessoal as democracias ocidentais nos Estados Unidos, França e Inglaterra pediram ajuda, tiveram, né, que se aliar com a União Soviética para poder enfrentar o Hitler. Quem ganhou o Hitler e quem chegou até Berlim primeiro foi justamente o Exército Vermelho, o Exército Soviético. Eles ganharam a Segunda Guerra. E aí depois iniciou a guerra, o período da Guerra Fria, né? E finalmente terminou, caiu, ou seja, o movimento comunista, como eu disse, estava vedado ao fracasso, que é um movimento que não cria em Deus, ateu, e que matava e perseguia os seus opositores, terminou em 1991 com a queda do Muro de Berlim. Mas enfim, o que eu quero chegar aqui? Quero chegar à perseguição religiosa. Por quê? A Rússia até hoje é o lar da Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa Russa, que é um estilo de cristianismo bem parecido com a Igreja Católica, mas eles, na realidade, são divididos da Igreja Católica. O que eu acho estranho, eu citei há pouco a Reforma Protestante, né? E não é raro um católico dizer, ó, Lutero, aquele vilão que se separou da Igreja Católica, ele começou a separação. Fala assim de boca cheia, mas não conhece a história da própria Igreja. Porque quem iniciou a separação foi a própria Igreja Católica, no ano 1054. Por quê? Aqui é uma controvérsia que houve lá do credo de Atanásio, que o Espírito Santo procede do Pai, eles escreveram. Aí depois, 500 anos depois, a Igreja Católica se arrependeu. Ah não, procede do Pai e do Filho. Aí foi lá e deu uma canetada no credo de Atanásio. Mas isso quem fez foi o bispo de Roma, o Papa. Mas o bispo de Constantinopla, que hoje é a Turquia, não aceitou esse do filho, não. Entendeu? Que era uma canetada do Papa, não aceitou. Aí o emissário do Papa entrou na missa na cidade de Constantinopla e excomungou o patriarca, né, o bispo de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa. Então, ou seja, aí eles não se falam até hoje. Aí, de vez em quando o Papa vai fazer uma visitinha lá na Rússia, dá aquele abraço, aquele aperto de mão no patriarca russo, mas ou seja, eles estão divididos desde essa época. Então, quem iniciou a divisão foi a própria Igreja Católica contra a Igreja Ortodoxa. Então, é estranho, sabe? São coisas assim antagônicas. Essas histórias assim, os líderes religiosos não contam, né? É estranho. Mas enfim, e claro que como depois o Império Bizantino sucumbiu para o exército muçulmano, a Igreja Ortodoxa teve o seu primeiro desafio, que foi enfrentar o islamismo. Então, como eles não tinham exército para defendê-los, eles migraram, né? Migraram através de seus missionários, migraram para regiões gélidas e distantes da Europa, Sibéria, Rússia, e eles conseguiram sobreviver, né? Conseguiram sobreviver na Rússia, no Império Russo. E tiveram vários desafios também no Império Russo. Por quê? Surgiam imperadores, os Césares, Czares russos, que queriam governar a igreja também. Porque a igreja é uma forma de governar o povo, né? Intelectual. Então, ou seja, eles tiveram sua liberdade subtraída muitas vezes pelos imperadores russos que governavam com punho de ferro, ditavam como deviam ser a prática religiosa, e quem questionasse morria. Então, foram vários desafios que a Igreja Ortodoxa Russa sofreu e sempre sobrevivendo. Mas o principal desafio foi justamente a Revolução Russa. Por quê? Os socialistas, né, soviéticos, eles não criam em Deus. E eles tinham uma doutrina de Karl Marx que é chamada o socialismo científico. E não há espaço para religião no socialismo científico. Então, logo, a Igreja Ortodoxa Russa sofreu o seu principal desafio, a sua principal perseguição, foi a perseguição do socialismo soviético. Igrejas foram totalmente destruídas, okay, durante a União Soviética. E também os cristãos perseguidos e mortos. Então, a Igreja Ortodoxa Russa esteve a ponto
de ser, por pouco, não foi destruída, não sumiu do mapa. Curioso que o Stalin era tão covarde que quando o negócio apertou na Segunda Guerra, ele resolveu, pô, preciso de alguma coisa para estimular o povo, para estimular os soldados, estimular o povo. Ah, já sei. Vou agora vou permitir a religião agora. Ele permitiu que a Igreja Ortodoxa funcionasse durante a Segunda Guerra para poder estimular o povo, né? Porque e tão logo acabou a guerra ele voltou a perseguir a Igreja, né? E tão covarde que era o desgraçado. Por que acontece? A Igreja Ortodoxa russa hoje, a ortodoxia, essa religião, ela está, vamos dizer, no DNA do povo russo. Igual samba e carnaval estão aqui no DNA do povo brasileiro. Falando, futebol, vamos lá. Futebol está no DNA do povo brasileiro, ok? De igual modo, a ortodoxia está no DNA do povo russo, é a identidade nacional. A Igreja Ortodoxa Russa é a identidade nacional. Então, por isso que eles conseguiram sobreviver. Ok? Então, eles conseguiram. Agora, o troco da sobreviveram, mas em troca foram perseguidos e massacrados, e não negaram a sua religião. Eu vou separar aqui, falando desse tema perseguição, vou separar aqui alguns temas, algumas singelas passagens, que hoje o tema é a Revolução Russa e é a célebre Igreja Ortodoxa Russa. Vamos aqui a Mateus. Deixa eu ver aqui rapidinho, só um momento. Então, sei, não há o que comemorar. Ah, que beleza! Que, pô, os caras só... O que que teve? Ditadura. Sei, e detalhe, aquele sonho de igualdade do povo sucumbiu, porque a fome na União Soviética era muito grande. Porque o dinheiro do governo era dinheiro para fazer arma nuclear, para fazer frente aos Estados Unidos. E o povo ficava na miséria. Quer dizer, comemorar o quê? Miséria, guerra, morte? O que que você vai comemorar? Ditadura? O que que você vai comemorar da Revolução Russa? Não dá para entender, cara. É um idealismo idiota e de imbecil. Tá? Além do que é ateu, o pior o negócio, tá? Quer dizer, é um socialismo, um idealismo utópico de igualdade que não deu em nada, só deu ditadura e morte e destruição. Quer dizer, todo de idiota. E tem esses idiotas idealistas, até hoje aqui na América do Sul, né? Tem essa turma da Venezuela, essa ditadura, que é fajuta, uma ditadura, que eles fazem o governo do povo, uma ditadura bolivariana. Eles pegam um ícone, né? Como é que funciona esses idiotas? Eles pegam um ícone, um bezerro de ouro, e elegem um bezerro de ouro. No caso da Rússia foi o Lenin, um bezerro de ouro. Vamos seguir o idealismo de Lenin, que a revolução, que não deu em nada. Deu em comunismo e ditadura. Na América do Sul é a mesma coisa. Qual é o bezerro de ouro da vez? É o Simão Bolívar, o homem que fez a independência da América, parte da América do Sul. Aí tudo é bolivariano. Não sei o que bolivariano do povo, bolivariano. Quer dizer, deu um que ditadura e o povo passando fome na Venezuela. Ainda tinha gente, Dilma e Lula, que apoiavam ainda. Que eles são meio petistas, meio socialistas, que estão de ladrão, safado, é o que são na verdade, apoiando. E apoiando também Cuba, né? Qual é o bezerro de ouro no Cuba? É Fidel Castro, é o comandante da revolução, não sei o que. O povo lá passa fome. Tem coisa boa? Tem uma coisinha outra boa, esporte e tal. Quer dizer, um povo isolado, quer dizer, povo que passa fome, né? Então, quer dizer, não tem democracia, quer dizer, quem opinar, expressar sua opinião é perseguido, é torturado, não tem direitos humanos. Quer dizer, vai comemorar o quê? O que que a gente vai comemorar? Se não tem muita coisa a comemorar no capitalismo, muito menos ainda no comunismo. O que é pior, a gente manda dinheiro nosso para Cuba, para fazer porto em Cuba. Igual a Dilma mandou, quer dizer, dinheiro nosso suado, meu e seu, dinheiro suado de imposto que a gente paga para fazer porto para Cuba, para Fidel Castro. Você está de brincadeira. Um idealismo idiota, um idealismo bolivariano, é coisa do diabo, entendeu? Deixa eu só ver aqui então, mas o tema hoje é da Igreja Ortodoxa Russa. Mateus capítulo 10, verso 28, que diz assim, ó. É a palavra do Senhor Yeshua, que diz assim, ó. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma
e o corpo, ok? Então esse é o ensinamento, ou seja, como esses cristãos ortodoxos não temeram o assassino soviético, né? O assassino comunista, eles não temeram, porque assim, eles preferiam morrer do que negar a sua religião ortodoxa. Eles morreram na sua fé, ok? E não negaram a Cristo porque o governo era socialista, então eles preferiram morrer, ok? Então esse é o ensinamento bíblico. O assassino, ele pode te matar, ele vai te matar. Agora, você não tem que temer o assassino, você tem que temer ao Eterno, porque o Eterno vai ressuscitar todos. Então ele tem poder sobre a sua alma, sobre a sua vida. Então ele vai ressuscitar e ele pode lhe dar a vida eterna. Ok? Agora, se você negar o Eterno, negar a sua palavra e enfim, viver de qualquer maneira, aí sim, vamos supor, você morre. Mas o pior está por vir, porque você vai ser ressuscitado, vai ser julgado. E se não for aprovado o julgamento, você vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Ali você vai... É a condenação. Não tem volta dali. Ali você vai pagar por tudo, né? Com choro e ranger de dentes. Então essa passagem aqui é muito mal usada pela turma de imortalista, né? A turma de católica e evangélica que crê na imortalidade da alma. Eles dizem que, não, a alma e corpo é coisa de... Eles dizem que se você morrer, você vai para o inferno sofrer eternamente, através de um fantasma. Não. Olha só o que a Bíblia diz, ó. Não temos que matam o corpo, ok? E não podem matar a alma. Essa aqui, a palavra alma, é psique do grego, significa vida, ok? Ou seja, o assassino, ele pode te matar. Mas ele não tem exatamente poder sobre a vida. Por quê? Porque o Eterno, Deus, ele vai ressuscitar todos. Então o poder está na mão dele. Quem ele vai trazer para a vida eterna e quem ele vai levar para a condenação. Então o poder sobre a vida, para ele, todos vivem. Por quê? Porque todos vão de ressuscitar. Ok? Então a vida, alma significa vida na Bíblia, está na mão dele. Ok? Ele é que tem o poder efetivo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, né, que é o lago de fogo, a alma e o corpo. Então, ou seja, a alma e o corpo que serão lançados no inferno, no lago de fogo. Ou seja, a alma, que a alma, psique, significa vida, então, ou seja, corpo com vida, que será lançado no lago de fogo, no inferno. Como funciona? O morto, vamos supor, uma pessoa ímpia, morreu, ele está onde? O corpo dele foi para a sepultura, ele está onde? Alguém vai dizer que ele foi para o inferno, a alma dele foi, não. A alma dele foi para o inferno, um fantasma, não. Nada disso. O morto está morto, e o morto não tem consciência de nada, ok? Agora, todos serão ressuscitados. Inclusive esse morto ímpio vai ser ressuscitado e vai ser julgado. Como ele era ímpio, ou seja, ele vai ser lançado, enviado para o inferno, o lago de fogo. Mas ele vai ser lançado com corpo, ou seja, ele vai ressuscitar. O corpo dele vai ressuscitar, né? Corpo e alma, ou é o corpo com vida. E esse corpo com vida vai ser lançado no lago de fogo, no inferno da condenação, que é onde ele vai pagar por tudo, né, com justiça, ok? Então, ou seja, o Eterno vai enviar para o inferno corpo e alma, quer dizer que é o corpo com vida, o corpo ressuscitado. Então, sem o corpo, você não vai para o inferno, ok? Sem o corpo, você não vai para o inferno. Então, somente depois da ressurreição e julgamento é que o cidadão vai para o inferno um corpo e alma, ou seja, o corpo com vida. Então, sem o corpo, você não vai a lugar nenhum, ok? Então, mais uma passagem bíblica mal usada que acaba por ser um tiro no pé. Ou seja, corpo e alma, corpo com a vida, é que pode ser lançado no lago de fogo. E quem tem poder para isso, para julgar, para ressuscitar e para lançar no fogo é quem? É o Eterno. Então é ele que você tem que temer. Então não tema o assassino que vai te matar, ele te mata. Ok? Beleza, mas quem tem o poder exatamente de ressuscitar, de julgar, de lançar para o inferno, de trazer para a vida eterna? Quem é o Pai eterno, entendeu? Então é ele que você tem que temer. Então esses cristãos ortodoxos não temeram, não tiveram medo e morreram como herói, mas não negaram
é a sua fé. Apocalipse 14:13 é uma mensagem que tem aqui também. Diz assim, ó: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os que morrem desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Isso é um alerta que ele dá aqui no livro do Apocalipse, ó. Bem-aventurados que morrem, desde agora morrem no Senhor, tá? Para que descansem seus trabalhos e suas obras os sigam. Por quê? Por conta do mistério que a gente tem, né? Mistério da besta e do falso profeta, ou seja, é, para que aqueles que estão na adoração verdadeira do Eterno não desviem não caiam em tentação, desviem de sua obra. Então é preferível você morrer, né, de qualquer forma, do que é, você negar sair da adoração verdadeira. Então, e essa parte do Apocalipse também cita também por conta dos vários e vários cristãos que foram mortos, né? O povo de Deus, né? Não necessariamente seja lá o judeu, os cristãos, sei lá qual for a denominação, o povo, né, do Eterno, os filhos do Eterno que foram mortos ao longo desses 2000 anos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou passar rapidinho. 2 Timóteo, só para terminar. Ainda nesse tema aí de perseguição. Deixa eu ver aqui, ó. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, ou seja, esses cristãos ortodoxos preferiram morrer, okay, e sofrer. Tá? Preferiram isso do que negar a Cristo, negar a Yeshua. Okay? Então são realmente foram grandes heróis até hoje, né? Porque a história de sobrevivência dessa igreja ortodoxa russa, ela é incrível, sobreviver a tudo, entendeu? Sobreviver a inúmeros desafios. Então estou encerrando por aqui esse comentário aí da Revolução Russa, tá? Então não tem nada para comemorar, só mesmo esses idealistas, esses filósofos e historiadores idiotas que tem que comemorar a ditadura mesmo, né? Não dá para entender, não. Comemorar o quê? A ditadura de Stalin? Vocês estão de brincadeira, né? Estamos de brincalhões, imbecis mesmo.